E aí pessoal, tudo bem? Professor Diego Sucesso de Geografia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Tema novo do nosso assunto, preparação para o vestibular. Nós temos hoje um tema de grande relevância que é o tema chamado de urbanização. Tá bom? Vamos fazer uma análise dos aspectos introdutórios hoje e também resolver algumas questões ao final da nossa aula. Tranquilidade, sucesso. Ao falar de urbanização, nós estamos falando de cidade. Urbano e cidade são termos altamente íntimos, cúmplices, muito próximos. Mas aí quando vamos fazer uma análise então desse histórico da cidade, não é apenas concluir a dimensão econômica, social, estrutural desse mundo globalizado que nós relacionamos hoje, que a gente percebe, mas saber todo o processo, ou parte desse processo que engendrou essa construção conceitual que nós reconhecemos. As cidades já vinham sendo citadas desde a época dos grandes filósofos, Aristóteles, Platão, inclusive, já faziam citações a esses aglomerados, a esse conjunto de pessoas que se reuniam em determinado núcleo. Mas elas também têm uma historicidade muito ligada a outras civilizações que eu posso falar, por exemplo, ou que hoje é o Oriente Médio, nós temos outras regiões também da Ásia, em relação à China, por exemplo, nós temos no Egito, nós temos também aqueles conceitos que chamavam de civilizações hidráulicas. Essa expressão, os Mesopotâmia, faz muita missão à sociedade se desenvolveu na margem dos rios, dos cursos fluviais. Um grande momento importante nesse processo histórico de transição é quando ocorre a chamada Revolução Neolítica, quando o homem vai partir para um ambiente, além desse ambiente rural, tecnicamente agrário, ligado ao campo, para cumprimento, realização e atendimento de suas demandas de uma nova forma, em uma nova esfera. E aí vai surgindo esses primeiros aglomerados. E essa cidade que vai surgir, desde a Revolução Neolítica, não é o desligamento do homem do campo, ou do campo com a cidade, porque hoje sabemos que há uma relação muito intrínseca entre esses dois espaços. Mas, na verdade, é um novo espaço de construção das relações sociais, das relações políticas e das novas relações econômicas. Além disso, da difusão de novos meios de produção. Um detalhe muito importante é que cidades tornam-se, pois, palco de uma nova hierarquia social. Aquilo que nós chamamos na geografia de divisão territorial do trabalho, que são as funções que algumas regiões do mundo elas vão assumir, as funções econômicas, nós vamos chamar, essas mesmas funções, nós vamos chamar para as pessoas, uma hierarquia. Fato esse muito recorrente ter acontecido na América, quando nós classificamos essas sociedades pré-colombianas, seus núcleos urbanos, os astecas, os maias e os incas. O espanhol Hernán Cortés, quando chega até a América, não encontra tamanha facilidade como especulara ao chegar na América. Uma organização social, uma organização militar, a singular cidade Machu Picchu no Peru, Tenochtitlan no México, do Império Azteca. E aí esses aglomerados se reúnem de tal forma. O que acontece? Um marco no histórico da análise das cidades, nós podemos dizer que é o feudalismo. Porque a partir nele e depois, que é uma transição para o renascimento urbano. Pois com o feudalismo, o agrário, o campo tem uma conotação muito importante. E esse agrário e esse campo, ele retira um pouco de uma função social, cultural, religiosa que as cidades poderiam ter. Não à toa que se fala de um momento chamado obscurantismo. Hoje nós já temos cidades no mundo que são uma heterogeneidade cultural. Não à toa, isso faz face à globalização, à disseminação, à multiplicação de grandes valores. É até um conceito muito comum chamado as cidades globais. Globais não apenas pela amplitude, pela escala com que elas alcançam outras cidades em relação ao seu território, mas pelo nível de influência em várias esferas. E aí no feudalismo nós temos, por exemplo, quando vai surgir, começar a ter os primeiros vestígios da transição do feudalismo, de uma idade média, do obscurantismo medieval, é o surgimento dos burgos, os núcleos urbanos, e o surgimento de uma classe chamada burguesa. A urbanização tem uma relação direta com essa efervescência capitalista. Ela é o palco onde as relações econômicas capitalistas se instalam, se revelam e por essa razão se manifestam. E você consegue perceber que essa dimensão dessa relação do capitalismo, de consumo, de troca, de movimento, circulação, como fala o mestre Milton Santos, o meio técnico, científico e informacional, a cidade é, pois, o seu grande cenário.
Quando chegamos ao Renascimento, é chamado de Renascimento comercial, Renascimento urbano. Cidades como Gênova, Marselha, a própria Barcelona. Existe inclusive uma questão que vamos comentar que faz menção à questão de Barcelona quando fala, por exemplo, do elemento chamado especulação imobiliária. Um breve histórico para a gente. Quando avançamos um pouco mais na análise cronológica, nós vamos chegar certamente a um fato peculiar que é a chamada Revolução Industrial. A Revolução Industrial. A Revolução Industrial é um momento, efetivamente, que faz menção em relação direta com a cidade mais ainda. Falar de urbanização é falar de cidade. E falar de processo de urbanização é fazer a citação à indústria e a um processo que a indústria promove. O que a indústria promove? Ela vai atrair uma população, ela vai ter que ter uma dotação naquela cidade, uma melhor infraestrutura, de energia, de ter um mercado consumidor, de fluidez ligada ao transporte. E um elemento chamado mão de obra, mercado consumidor, tem relação direta com o segundo processo que nós podemos falar, que é um dos corresponsáveis para o processo de urbanização mundial. Sempre ocorrendo por esses dois caminhos, ou da industrialização e o que funciona, que é o chamado êxodo rural. Qual é a importância de fazer a citação do êxodo rural? Quando eu coloco ali êxodo e indústria, eu não estou separando. Eu estou mostrando que entre esses dois elementos há uma integração. O êxodo rural é a saída do homem do campo para a cidade. Temos saídas voluntárias, temos saídas forçadas, temos saídas por atrativos que a cidade oferece. E essa cidade é um palco de oportunidades, ela é um palco de uma melhor qualidade de vida, ela é um palco de uma maior dinamicidade econômica. E essa cidade que exige, claro, em muitos casos, muito ainda insalubre e muito comum aos primeiros países que vão se industrializar, na verdade. Esse processo de urbanização ele não vai ser comum para todas as nações do mundo. Existem nações do mundo hoje que ainda atravessam o processo de transição de uma sociedade agrária para o processo de urbanização. Não foi algo, porque a Revolução Industrial não aconteceu concomitantemente em todas as nações. Enquanto as nações se industrializavam, outras nações, outros países eram reservas de matéria-prima. Outros países baseavam-se numa economia primária. E a cidade ela tem um cerne econômico muito ligado ao qual setor? Ao setor secundário, que é o setor da indústria, construção civil, e o terciário, que é o comércio e serviços. O setor primário não tem a ver com cidade? Calma, professor, não estou falando isso, filho. O que acontece, César? O setor primário ele é o fornecedor da matéria-prima, da obtenção da energia, dos insumos com o qual a cidade mantém uma forte relação. Feliz da cidade, feliz dos ambientes urbanos, cujo seu entorno municia com esses insumos. Um exemplo dos Estados Unidos são os green belts, os grandes cinturões verdes que abastecem os grandes núcleos urbanos que estão nessas áreas próximas. Então, a indústria e o êxodo rural são elementos essenciais para entender a urbanização. E o que é a urbanização? A urbanização é a ação de se urbanizar, é a ação de tornar-se urbano. Vamos converter então ação em processo, em movimento. E esse movimento, esse processo, eu vou falar de quando a população urbana torna-se maior, olha o sinal da matemática, do que a população rural. Quando esse processo ocorre, que a população urbana é maior, você sabe na matemática, essa abertura voltada para alguém ou para algo, para um número, torna-se esse maior do que aquele que está sendo comparado. A população urbana é maior do que a rural, posso falar que esse local está urbanizado, está se urbanizando, está atingindo valores maiores. O total é 100%, maior do que a metade é 50%, 51%, mas se eu considerar 50,001%, um local já classificado como urbanizado. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a garantia de que um local urbanizado, nós podemos afirmar que esse local se desfruta de grande qualidade de vida? Todo local urbanizado vive-se bem? Todo lugar urbanizado não há desigualdade social? Todo lugar urbanizado, país, nação, estado, núcleos urbanos, é isonômico, é homogêneo? Ou é comum quando falamos de urbanização também falarmos de segregação?
socioespacial, de autossegregação, falarmos de desigualdades sociais, de população marginalizada, de áreas centrais e áreas periféricas. Então, dentro desse espectro de análise, nós já começamos a perceber que o processo de urbanização ele não se consolida na mesma época e nem mesmo da mesma forma. Nós vamos ter a urbanização nos países desenvolvidos de uma maneira mais homogênea, de mais integrada, mais formal, porque esses países respeitaram e atravessaram a maioria dos processos de evolução da indústria de maneira tranquila, ou pelo menos respeitaram as etapas. Eles têm, não que eles não tenham problemas internos, tem problemas internos, mas não na mesma demasia quantitativa que apresenta os países subdesenvolvidos, ou mesmo os países como nós, chamados de emergentes, que ainda estão numa transição mais árdua, porque muito da população de um país emergente migra de maneira volumosa, com uma grande leva de pessoas para a cidade, e nem sempre a cidade está bem dotada ou equipada para suplantar aquelas demandas. O que isso acontece? As contradições das classes, a desigualdade social. Isso ecoa e sinaliza visualmente para todos nós. Os países desenvolvidos, a tendência é que eles apresentem menor desigualdade e uma taxa de urbanização muito maior. O que acontece também, tendo respectivamente seu campo muito mecanizado, em função de quê? Da tecnologia, das grandes cidades, os países ricos possuírem centros de tecnologia, os tecnopolos, universidade, indústria, de ele ter grandes aglomerados metropolitanos, de grandes núcleos urbanos, de grandes adensamentos populacionais. Ao contrário dos países pobres ou subdesenvolvidos, que chega a ter uma urbanização rarefeita, pontual, concentrada e que ocorrera de maneira muito acelerada, ok? Agora é necessário também que a gente faça uma discussão sobre algumas terminologias dentro do conceito de urbanização, tá bom? Sabendo que urbanização, a população urbana é maior que a rural, e sabendo que urbanização, a industrialização rural são fatores que potencializam a ocorrência dela, vamos aprender alguns termos. Crescimento urbano. Eu já começo a falar para você, pedindo que você tenha um cuidado muito grande do que é crescimento urbano e do que é desenvolvimento urbano. Por que sucesso? Sucesso é o seguinte, crescimento e desenvolvimento, você pode até usar dentro do seu texto da redação da sua prova, ou na sua linguagem, como termos sinônimos. Mas na geografia, mais especificamente na geografia urbana, não o faça dessa forma. Não faça, porque é um grande equívoco terminológico, tá bom? E você, se principalmente encontrar essas duas expressões dentro do ensejo de uma questão, mais atenção ainda, sucesso total. Crescimento urbano, fala de expansão, fala de uma melhoria da estrutura de um local, mesmo que esse local não seja urbanizado. Presta bem atenção, olha a frase de sucesso. A urbanização tem limite. Tem limite, sucesso? Tem limite. A urbanização, o limite dela é chegar a 100%. Eu posso ter um local onde toda a população, não apenas a população urbana dela é maior que a rural, como eu posso afirmar que a população total mora na cidade. Não há área rural. Não há população rural, na verdade. E o que acontece? Totalmente mecanizado, houve uma tamanha expansão da área de crescimento horizontal, que a gente vai depois falar desse conceito muito ligado à conurbação, que totalizou a população nessa cidade. Qual é a garantia da qualidade de vida, como perguntava ainda há pouco? Crescimento urbano é justamente isso. É a expansão dessa infraestrutura que não se confunde com urbanização e que pode ocorrer mesmo no local que não são urbanizados. Um local que tem mais população rural do que população urbana não é um local urbanizado, mas ele pode ter crescimento urbano. Como assim, professor? Ele pode ter melhoria com os equipamentos urbanos, toda a sua infraestrutura, todo o seu assoalho, a sua base, sua rede técnica, transporte, energia. E não necessariamente a maior parte da população viver nas cidades. Desenvolvimento urbano é um conceito que já envolve o crescimento urbano, que é quando toda essa melhoria técnica, quando todo esse investimento, quando todos esses insumos, muito bem chamados de quê? De equipamentos urbanos, quando tudo isso, que são os equipamentos urbanos nessa cidade, fez com que ela, promoveu que ela crescesse urbanisticamente,
mas também promoveu a sua qualidade de vida. Então presta muita atenção, tenha muito cuidado. Crescimento urbano é uma melhoria técnica, estrutural, tá aqui a palavra, estrutural, melhoria na estrutura, e pode ocorrer sem urbanização, tá ok? Mas desenvolvimento urbano não. Ele só ocorre se tiver existindo proporcionalmente investimento na estrutura da cidade, comunicação, energia, transporte, equipamentos públicos, políticas públicas, e que isso garanta à sociedade melhoria da qualidade de vida. Então o que acontece? Para perceber o desenvolvimento urbano de uma sociedade, de um local, tem que ter uma análise sempre comparativa, sempre dentro de períodos, que não pode ser, é preferencial que seja igual, 10 anos, ou a cada 4 anos, ou que seja anual, ou que você compare, que no mesmo mês, mas do ano anterior, você consiga aferir as condições de vida daquela sociedade. A palavra urbanismo também é muito comum, e ela refere-se aqui a melhorias. Melhorias técnicas, melhorias administrativas, melhorias na sociedade, melhorias econômicas, melhorias na dinâmica e na fluidez. Todo esse aparato técnico, daquilo que é melhorado, que é apurado, dotação de equipamentos urbanos, para que aquele local cresça, eu vou chamar de urbanismo. É muito comum também falar disso em relação a melhorias estéticas. Cuidado! Melhorias estéticas. Tanto é que algumas cidades têm seus institutos municipais de paisagem e urbanismo. Aqui nós temos IMPUR, Instituto Municipal de Paisagem e Urbanismo. Se dá uma melhoria estética. Muito cuidado com o conceito de urbanização. Politicamente fala-se que urbanização, em alguns casos, são essas obras de urbanização da lagoa, da obra de urbanização do acesso à orla da cidade, urbanização devido a umas vias que foram pavimentadas. Isso é muito elevado para a conotação política, conotação geográfica, um conceito demográfico, populacional. Metabolismo urbano é o que a cidade vive. Olha essa metamorfose ambulante que é a cidade, que vive no processo de construção e desconstrução, a todo momento se remodelando. Quanto que sua cidade já mudou, o quanto que essa cidade já se transformou em função de uma conjuntura econômica, em função de uma outra função que ela assume. E essa função econômica que rege essa cidade, que não era o que predominava 10 anos atrás. A conotação que São Luís assumiu por ser uma cidade portuária, a conexão que ela assume a partir de então com o mundo, isso é fundamental. E imprime à urbanização o metabolismo, que é o delta, falam de delta como transformação constante, para atender demandas. As modificações nas vias, que são que não só as vias que eu falo de transporte, rodovia, ferrovia, hidrovia, aerovia, ou outras vias que são dutovias, né? Dos gasodutos, por exemplo, dos oleodutos, e as infovias, que são as informações do mundo técnico, científico, informacional, ou seja, a globalização. O Estatuto da Cidade e o Plano Diretor, é muito comum que isso apareça em algumas provas ligado às intervenções políticas do governo, né? Suas políticas públicas respectivas em relação ao território urbano. Por quê? Porque é uma intenção, desde 2001, já se fala muito disso, está ligada à Constituição Federal Brasileira, é a gestão da cidade. O que é a gestão? É a administração de uma cidade. O ambiente urbano não pode crescer a revelia. Se ele cresce a revelia, nós vamos ver em outro momento, fala-se da macrocefalia urbana, do crescimento acelerado, desintegrado, desorganizado, e vai trazer problemas para demandas, vai afetar a qualidade de vida. O Estatuto da Cidade é uma gestão da cidade de maneira democrática e trata de um elemento baseado na lei brasileira, que é a função social da propriedade, onde o poder político vai ser o grande regente disciplinador. A gestão da cidade tem que ser democrática, as pessoas têm que ser consultadas, tanto que podemos utilizar, fazer a favor do chamado plano diretor, como professor, que é o principal instrumento, e isso tem uma relação muito grande com um determinado quantitativo de pessoas, que é a partir de 20 mil habitantes, cidades com um valor populacional, população relativa absoluta, relativa por área, maior do que 20 mil habitantes, essa cidade ela precisa portar um plano diretor. Diretor de diretriz, plano de pacote de medidas, as áreas que serão ocupadas, todo o regimento ambiental, todo um pacote de nuances legais,
de conhecimento da sociedade para que efetive a gestão democrática e as propriedades, a terra, tenham uma função social a ser executada. Isso é fundamental, tá bom? Grandes obras, grandes projetos de intervenção no uso e ocupação do solo urbano são regidos por esses dois documentos. Importante ler. Metrópole e megalópole. Olha, que eu de metrópole a megalópole, eu precisei explicar um outro conceito, que é o de conurbação. Metrópole, poli me faz até uma menção à Grécia, a polis grega, às cidades gregas, não é verdade? E o que eu tenho aqui? Metrópole. Sempre lembrar desse conceito como uma área que tem a melhor dotação. A cidade é melhor dotada, de maior e de melhor infraestrutura, que consegue fazer, metrópole, lembra, grau de polarizar, polo positivo, negativo, atrair e repelir, grau de influência, quando a influência de uma cidade transcende os limites técnicos dela, seus limites estaduais, municipais, os seus limites que é regido por um pacote de lei, mas a influência dela vai mais do que a legalidade permite, vai por relações comerciais, e isso é o maior sinônimo de mundo globalizado. Eu tenho então uma urbe mater. O que seria uma urbe mater? Uma cidade-mãe. Olha a relação da urbe mater com região metropolitana. Metrópole, região metropolitana, as chamadas RM. Uma urbe mater é a chamada cidade-mãe, que aqui eu coloquei como cidade central. Importante entender o que é metrópole para entender depois o que é região metropolitana. Então, essa cidade melhor dotada, com uma estrutura que influencia as próximas, as adjacentes, não influencia todas, porque próxima a ela tem outra metrópole, tem um grau de influência maior, e às vezes as cidades próximas a ela, por ela não são influenciadas, mas são influenciadas por cidades de outros países, ou de outras regiões dentro do mesmo país, porque tem um grau de influência muito maior, um grau de polarização. É por isso que vai surgir um conceito a ser abordado em outro momento por nós, que é chamada rede urbana e hierarquia urbana, que é a função que uma cidade, que uma metrópole vai assumir dentro de uma conjuntura considerada. E a conurbação, inclusive a questão da nossa UEMA, caiu também no Enem. O que é a conurbação? É uma ação urbana conjunta. Por isso que eu usei a expressão contígua. O que é contíguo? Contíguo vem de conjugar, vem de unir, fundir a ponto de estar junto. O que acontece com a conurbação? Duas áreas metropolitanas, duas áreas que começam a crescer bastante, num crescimento horizontal e tendenciam nessa direção convergente, vão ter suas áreas contiguadas, essas áreas que vão fazer esse processo de junção. Isso é o processo chamado de conurbação. Quando essa conurbação ocorre entre duas cidades ou três cidades, pode formar uma área metropolitana, pode ter uma grande área, tendo uma cidade como referência que é o Urbemar. Esses sítios contíguos vão ter uma função importante relacionada com o crescimento urbano. Por quê? Olha só os conceitos. Já que crescimento urbano é a expansão de uma cidade a partir da melhoria de sua estrutura, e ela pode ocorrer mesmo com urbanização, mas isso é um passo, isso aqui é um passo. A melhoria estrutural de uma cidade é um passo essencial para que essa cidade no futuro se torne uma metrópole. E se mais de uma cidade tiver a mesma condição que essa metrópole tem, ao uni-las, elas vão se conurbar. E o futuro da junção de metrópoles com metrópoles, nós temos o que? As megalópolis. Megalópolis mundialmente conhecida, nós vamos ter Boston, de Boston para Washington, Chipitz, Chicago até Pittsburgh, Sansan, São Francisco, San Diego, Tokaido, entendeu? No Brasil, professor, no Brasil eu coloquei, abre parênteses, reticência, loading, está carregando, caiu até na UEMA essa questão, por quê? Megalópole informação. Então o que seria megalópole? Conurbação de metrópoles, junção de metrópoles, pré-requisito para metrópole, ter uma cidade de grande influência, outro, está melhor dotada, outro, polarizar áreas próximas. E aí chega o conceito de região metropolitana. O que é região metropolitana? Também muito comum ser chamada das RMs. São áreas que são maiores do que de uma cidade, mesmo sendo ela uma grande metrópole, sendo que em toda essa mancha, em todo esse nicho, em toda essa área, terá uma cidade de referência. Isso cai bastante esse conteúdo das RMs, e esses municípios estão integrados de maneira na estrutura, transporte,
em função da energia, em função dos elementos de comunicações. A sociedade tem práticas comuns, eu não falo de práticas culturais, mas práticas de rotina, que a cultura envolve, mas deslocamento, pessoas fazem até um movimento pendular entre cidades próximas, cidades que tornam-se, pois, cidades dormitórios, já quero no Enem, inclusive, várias vezes. E a questão econômica, que é vamos dizer, seria um núcleo da região metropolitana. A infraestrutura é importante? É, porque a economia não funcionaria. A sociedade é importante? É, porque é o que dá materialidade também às relações econômicas que existem nesse espaço. Um exemplo é aquela expressão, hein? Eu quero que vocês guardem isso. É aquela expressão que nós utilizamos não apenas no Brasil, mas em vários países. É aquela expressão chamada o quê? As grandes cidades. E aí vem a grande BH, a grande Porto Alegre, a grande São Luís, a grande São Paulo, eu trouxe destaque para vocês. É uma região metropolitana que tem uma Ubermater, que é essa cidade que é a grande metrópole, e 38 municípios relacionados a ela. 39 com São Paulo, então. Essa é a grande São Paulo, importantíssimo. São as RMs, tá ok? Conceitos também de essência para a urbanização. Sítio é diferente de situação, que é diferente de função urbana. Quando eu falo de sítio, é onde essa cidade foi instalada, onde ela nasceu, onde ela germinou, onde ela brotou. Numa acrópole, colina, cidades gregas, né? Uma planície, cidades como Machu Picchu. Então é onde ela se estabeleceu, o seu assoalho, a sua base. Situação, qual é a sua situação em relação à crise que o Brasil está vivendo? Qual é a sua situação de desempenho em relação à prova que você fez? A situação já leva a uma comparação. Por isso eu coloquei aqui um símbolo da matemática, que é o Rzinho com traço do lado, que é a relação. É a relação que a cidade tem com os fatores, naturais ou outros fatores geográficos. As cidades em relação a elementos, a proximidade da montanha, cortadas por rios, limites, proximidade de placas tectônicas, qualquer fator natural que impere, que seja influente. Por quê? Porque isso vai impactar diretamente aqui, na função econômica. São José de Ribamar, uma cidade turística. São Luís, uma cidade turística também portuária. Tá bom? Cidades que são entroncamentos. E outras grandes cidades do mundo, com finalidade tecnológica, não? Grandes centros econômicos mundiais. Próximo encontro, vamos falar, por exemplo, de cidades globais, essas grandes conotações que ela assume. Mas é um assunto que tem a ver com a função dela. Não tem a ver com o sítio e com a situação, mas a função, a conotação que ela assume numa determinada amplitude, ok? E para fechar o nosso encontro, estamos aqui um conceito que é muito bom cair em provas, que é o conceito chamado de quê? Gentrificação. Gentrificação. O que é gentrificar? Olha, gentrificar. Só para falar de higiene? Não vou falar de higiene. Mas higiene lembra DNA, DNA tem a ver com origem, ok. O que é gentrificar? Gentrificação é uma relação direta com uma expressão aqui, ó, enobrecimento. Quando eu falo enobrecer, eu falo tornar nobre. Quando eu falo tornar nobre, nobre pode ser você pelo seu vocabulário, por seus dotes acadêmicos, por várias outras qualidades, por sua materialidade. Mas enobrecer tem a ver com o quê? Com melhoria na sua estrutura. Quantas cidades brasileiras atravessaram o processo de gentrificação e detrimento em função, né, ou devido, né, melhor expressão, à Copa do Mundo? E o que acontece? O outro é de quê? De especulação. A especulação imobiliária, detalhe, que não abraça a todos, que não abrange a todos, que pode inclusive gerar segregação social. Por quê? Porque a especulação é um alto valor de uma área devido a uma melhoria técnica que houve naquela região. Novos equipamentos urbanos, um crescimento urbano que aconteceu, mas nem todo mundo desfrutou dessa qualidade de vida. Muitos foram repelidos. E vão ser repelidos, isso pode gerar movimentos de ocupação de áreas periféricas, de áreas de encostas, de áreas irregulares,
de áreas de mangue, de beira de rio e pode ocorrer problemas ambientais urbanos como deslizamento de terra, comprometimento dos recursos hídricos e entre outros, tá ok? Então assim a gente consolida nosso primeiro módulo, tá ok? Urbanização com muito sucesso e brevemente mais aulas para tornar mais denso nosso conteúdo rumo à nossa aprovação. Sucesso total! Tchau!